Veja como você pode planejar a sua cirurgia plástica com 5 dicas que nós vamos dar a vocês. Eu sou o Dr. Leci Marcondes e este será o tema do nosso vídeo de hoje. Primeiro ponto é questione-se quanto à necessidade que você tem de realizar uma cirurgia plástica. Como poderá ficar o resultado do procedimento? Essa é uma pergunta fundamental que você deve fazer a si mesma. Quero fazer a cirurgia por vontade minha ou para agradar outra pessoa? Esse é um outro ponto também fundamental. Conheça a competência do cirurgião plástico? Ele é um especialista? É membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? E quais os procedimentos que serão realizados e como serão realizados? Estou pronta para fazer o pós-operatório segundo a orientação do meu médico? Já tendo estas perguntas respondidas a você mesma, passe então para o segundo degrau. Comece então a planejar a sua cirurgia plástica. Ao contrário do que parece, diversos aspectos precisam ser considerados dentro do seu planejamento, para que você possa agendar a sua tão sonhada cirurgia. O primeiro item, obviamente, que faz parte da sua primeira consulta, é se informar sobre o procedimento que você deseja realizar. Então, peça detalhes ao seu cirurgião plástico quanto aos procedimentos de uma cirurgia, como o tipo de anestesia que vai ser utilizada, quais as orientações para o pré e para o pós-operatório, qual o tempo que você ficará hospitalizada e os riscos da cirurgia. São pontos importantes para você ter ciência e esclarecer as suas dúvidas. Um outro ponto importante e básico também é a escolha do seu cirurgião plástico. Óbvio que você pode ter por indicação de amigas, que é o mais comum, ou então, se você não conhece, não tem nenhuma amiga que tenha feito uma cirurgia plástica, que hoje é uma raridade, pesquise junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica as qualificações do seu médico escolhido e tenha certeza que estará nas mãos de um especialista. Caso conheça alguns de seus pacientes, questione sobre a satisfação de suas cirurgias, como foi o pós-operatório e outros detalhes. Isso também é extremamente válido para alguns pacientes. Um aspecto importante é ter um planejamento financeiro, para que você não seja surpreendido de última hora. Saber como devem ser realizados os procedimentos antes da sua cirurgia, ou seja, os procedimentos que nós chamamos de pré-operatórios. Existem alguns cuidados básicos para qualquer cirurgia, como você ficar em jejum, que poderá depender, o tempo poderá depender do tipo de cirurgia que você fará, alguns medicamentos que devem ser evitados, como os que prejudicam a coagulação, anti-inflamatórios não hormonais, fórmulas de emagrecimentos e estimulantes. Um assunto que vocês já sabem, mas não custa nós abordarmos aqui, é sobre o cigarro. Ele prejudica a sua circulação, podendo levar à necrose do tecido operado, aumentando com isso também o risco de infecção local. Por isso, evite fumar de 15 dias a 1 mês antes da sua cirurgia e 1 mês depois da sua cirurgia tendo sido realizada. No dia do procedimento, não use maquiagem e evite pintar as suas unhas. O cuidado que você deve ter no seu pós-operatório. Para o pós-operatório, existem algumas orientações específicas conforme o tipo de cirurgia que você realizou. Porém, em geral, o indicado é: na troca dos curativos, se não for realizados pela enfermeira e for realizado na sua casa, evite molhá-los, a não ser que seja autorizado. Controle a ansiedade de voltar às tarefas diárias. Não encurta o tempo de repouso necessário. Não seja teimosa e siga as orientações médicas para não ter a sua cirurgia plástica comprometida. Use cinta ou malha compressiva conforme a orientação do seu médico. Evite esforços e movimentos bruscos para que você não prejudique a sua cicatrização. Não tome sol até que seja autorizada pelo seu médico. Tomar sol precocemente poderá levar você a uma pigmentação ou escurecimento da sua cicatriz. Tome
todos os medicamentos prescritos e pelo tempo recomendado. E uma outra dica também importante é: não siga as dicas de curiosos, somente a do seu médico cirurgião plástico. Se você gostou desse assunto ou tem alguma dúvida, deixe aqui nos nossos comentários e até o nosso próximo vídeo.